Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam sim muito bem. No Rô Indica de hoje nós vamos conversar sobre o livro O Ciclo da Autossabotagem. O livro foi escrito por um psicólogo em conjunto com uma escritora e ele aborda as diversas razões que fazem com que nós entremos nesse mecanismo mental da autossabotagem. Esse livro ele tem uma linguagem muito fácil para que todos entendam, mas eu recomendo em especial para os terapeutas e psicólogos, porque ele traz muitos casos clínicos que ele atendeu, casos reais, mas principalmente esse livro aqui traz algo que eu julgo muito importante, que é o sentimento de fracasso que acomete muitas vezes nós terapeutas, quando nós percebemos que o paciente não está seguindo, não está indo em frente, não está deslanchando por mecanismos de negação, de defesa, por não estar pronto, por resistência, aí vai muitas razões. E nós às vezes temos aquela ânsia de querer com que as coisas andem, né? Mas a verdade é que cada um está pronto para o seu momento. E essa culpa pode acabar gerando dentro do terapeuta se ele não cuida disso e também não faz análise e terapia para lidar com essas frustrações. O primeiro ponto desse livro que eu quero trazer como reflexão é o fato de nós repetirmos padrões de comportamento que nós aprendemos na nossa criação, na nossa infância. Então, todo aquele contexto familiar, e aí seja o cuidador que for, não necessariamente pai e mãe, mas nós crescemos em algum tipo de contexto familiar e essa é a nossa referência que vai nos acompanhar ao longo da vida. Existem outras referências, relacionamentos amorosos, professores importantes, chefes importantes que fazem parte do nosso caminhar, mas as principais referências sempre vão ser a família. Referências positivas ou negativas, mas vai ser a nossa família. Então nós acabamos repetindo e vivendo de acordo com aquilo que nós conhecemos. Então mesmo quando nós entramos em um relacionamento disfuncional, muitas vezes nós estamos buscando num parceiro ou numa parceira o que a gente conhece. Características conhecidas ou situações ou dinâmicas de vivência parecidas com aquelas que nós tivemos. Muitas pessoas não conseguem viver na paz, na tranquilidade, no equilíbrio. Elas precisam encontrar o ponto negativo de tudo, precisam buscar por briga, por conflito. Muitas pessoas precisam buscar novidade, elas precisam dessa pulsão, porque é o que elas aprenderam, como elas aprenderam a viver. O contexto familiar era esse. Então, de alguma forma, elas buscam repetir esse padrão de comportamento. Existem também, no caso de dependência emocional, a pessoa busca para tentar reparar o que ela não conseguiu reparar lá atrás. Ou talvez ela, por uma carência muito grande, busque parceiros e parceiras para dar esse amor para ela, para tentar reparar um amor que ela não teve lá atrás. Então, muitas pessoas acabam no seu parceiro, nos seus relacionamentos, tentando reparar alguma situação conflitante que teve com os pais. Essa repetição de comportamento também é condicionada porque os pais, muitos, eu diria que a maioria, acredita que os filhos têm que ser parecidos, porque aí deu certo. Então, se eu passar e o meu filho entender que é assim que é, ele vai ter aprendido tudo que eu passei. Senão eu me frustro porque eu não consegui passar o ensinamento que eu gostaria. E ao mesmo tempo os filhos se cobram muito para serem iguais aos pais, para se sentirem amados e adequados. Eles entendem que se eles não forem parecidos com os pais ou aceitarem e viverem de acordo com aquilo que foi ensinado, eles não vão ser adequados diante dos pais. Existem casos de autossabotagem também porque o convívio passa por alguma questão de crise financeira, por alguma doença, por uma morte ou mesmo por um relacionamento infeliz e essa pessoa sai do núcleo familiar ou mesmo no núcleo familiar se sabotando para não ter sucesso. Então a mãe teve um relacionamento infeliz, crise financeira, o irmão ou a irmã mais velha não deu certo profissionalmente e aí essa pessoa começa a se sabotar para que ela se mantenha naquele grau de insucesso, porque ela não pode destoar demais, porque senão vai ser uma dor para a família ou ela vai se sentir também inadequada. Eu já tive vários casos assim. Outra razão para nos autossabotarmos é o excesso de perfeição, o perfeccionismo. Pessoas perfeccionistas geralmente não terminam o que começaram, porque acreditam que não vai sair o resultado conforme ela esperava e como, obviamente, o padrão de exigência dela é altíssimo, porque ela busca algo muito incrível e perfeito,
isso não acontece. Então ela se frustra absurdamente, não sabe lidar com derrota, com fracasso, com frustrações. Então ela evita terminar para que ela não tenha que lidar com aquele resultado que para ela não foi positivo. Outro mecanismo de autossabotagem é o nosso medo, tanto do sucesso quanto do fracasso. Então pode parecer estranho a pessoa ter medo de amar, ter medo de receber amor, ter medo de sucesso? Tem. Porque junto com esse receber o amor, o dar o amor e o sucesso, vão vir muitas questões emocionais que talvez essa pessoa não está preparada, não está estruturada para lidar. Então medo do fracasso, a maioria de nós tem, mas muitas pessoas têm medo do sucesso também. E por isso sempre prospera e chega a um ponto e perde tudo. Ou tá indo bem, abandona o trabalho, ou o relacionamento tá indo bem e começa a procurar motivos para brigar. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se familiarizar com isso. E aí eu anotei aqui o ciclo bem no finalzinho do livro, então tem um apanhado de tudo e os passos que o autor traz, que é uma forma de trabalhar a nossa autossabotagem. Então, em primeiro lugar, é o reconhecimento das nossas ações que fazem com que nós nos autossabotemos. Depois disso vem a conscientização, elaborar tudo isso, se conscientizar de que sim, eu me saboto, sim, eu tenho medo, sim, eu estou bloqueado e eu tenho os meus mecanismos de defesa e de fuga. E o próximo passo é a consternação. A consternação é aceitar que não deu certo, que fulano fez errado comigo, que ciclano fez errado, que talvez eu seja uma vítima mesmo da situação, que eu gostaria que tivesse sido diferente. É elaborar tudo isso, né? É a consternação de olhar e compreender que você gostaria de estar em outro lugar, que você queria viver outra realidade e acolher isso tudo, mesmo que te gere dor, porque não adianta negar. É olhar para a realidade e se tiver horrível, é olhar e compreender que sim, ela está horrível. A questão não é o que está agora, é o que a gente vai fazer diante disso. A gente precisa assumir as nossas responsabilidades, assumir as escolhas que nós tivemos. Não vamos assumir a escolha dos outros, mas as nossas sim. E nós temos muita responsabilidade sim por muitas dores que a gente vive, por muitos conflitos. E boa parte da razão de estarmos onde nós estamos, se nós não estamos felizes ali, é porque sim, foi uma somatória de escolhas equivocadas por nós. Muitas vezes lá no fundo a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz por outras razões, porque a gente quer viver algo de forma um pouco até teimosos, quero viver isso, preciso viver isso, nem que eu quebre a cara. Essa frase é típica e aí acontece. Então a gente decidiu por isso. Em outras situações nós estamos vendo ao redor que não tá dando certo, mas a gente insiste ainda e luta. Então tem uma diferença entre acreditar e teimosia. E aí, como último ponto, ele traz a ideia de elaborar as emoções, escrever o que você está sentindo, fazer um diário dos teus erros, dos teus acertos, ler todos os dias para você compreender teus padrões, aonde que está ainda se sabotando, aonde melhorou, onde não melhorou, onde evoluiu, onde não. Escrever, ler para você se apoderar dessas tuas emoções, desses teus padrões de comportamento. E como último ponto, obviamente buscar terapia, porque ciclos da autossabotagem envolvem muitas coisas inconscientes que a gente não consegue muitas vezes sozinhos lidar. Então ele explica passo a passo como encontrar um terapeuta, o que pensar a respeito antes de começar a terapia, como escolher esse profissional. Então eu indico esse livro para terapeutas profissionais e também para pessoal leigo, que não é da psicologia, que não é da terapia, porque pode ajudar muito a você compreender muitas questões, mas nem sempre você vai saber o que fazer com isso. E aí vai precisar de uma ajuda profissional. Bem, essa foi a indicação de hoje. Muito obrigada pela companhia nesse vídeo. Se você gosta de livros e desses assuntos de emoções, educação emocional, psicologia, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, eu te convido a se inscrever aqui no canal para que você possa acompanhar todos os próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo e te ajudou, te peço por favor que compartilhe e curta para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Muito obrigada pela companhia, a gente se vê no próximo. Beijo para vocês e até lá!